Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 2 ao verso 20. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao verso 20. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como o despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os teus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concede. E também, ó Deus, suplicamos o Teu favor para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, atendendo às nossas necessidades de fato, vivermos uma vida que honre e dignifique o nome do Senhor. Nos instrua neste momento, é o que nós Te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Todos nós temos algum sonho e todos nós temos alguns desejos que nós gostaríamos de ver satisfeitos em algum momento da vida. Isso é natural do ser humano e eu creio que todo mundo sonha com alguma coisa. Todos nós temos algo que nos chama a atenção ou que nós gostaríamos de ser, de ter, ou algum lugar onde nós gostaríamos de estar. Nós sempre estamos buscando alguma coisa, seja em qual área da vida for.
E muitas vezes, especialmente quando nós alcançamos os nossos objetivos, nós nos sentimos muito aptos, muito capazes, muito suficientes a nós mesmos. Por outro lado, quando ainda não realizamos aquilo que nós gostaríamos de ver realizado, de ver concretizado na nossa vida, nós pensamos em tudo aquilo que nós poderíamos fazer para alcançarmos esse objetivo, confiando muitas vezes em nós mesmos, na nossa capacidade. E quando nós agimos assim, quando nós pensamos que há em nós alguma condição de resolvermos alguma coisa em nosso próprio favor ou em favor de quem quer que seja, quando nós nos vemos fiados nas nossas condições, na nossa capacidade, no nosso potencial, nós talvez poderemos perguntar, mas afinal de contas, do que nós somos capazes? Qual é o nosso potencial? Quais são as nossas condições? O que nós podemos fazer por nós mesmos? E quando nós olhamos para os textos que nós já lemos no livro do profeta Abacuque anteriormente, nós, refletindo sobre estes textos e sobre a cena que é descrita nesses textos, nós vemos que, diante de uma situação tão ruim no meio do povo, naquele contexto, no meio de tanta iniquidade, no meio de tanto pecado, e por causa desse pecado, diante de um ataque iminente dos caldeus, como havia sido anunciado pelo próprio Deus, e diante disso tudo nós vemos um profeta totalmente impotente para fazer qualquer coisa em relação a essas circunstâncias. Abacuque ele toma a única atitude que era possível naquele momento. E é o que nós vemos no verso 1 do capítulo 2, que nós vimos na semana passada. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Depois de perguntar a Deus, Senhor, até quando? E por que essas coisas estão acontecendo assim? Não é possível que o Senhor não vá tomar nenhuma providência diante de tudo isso que o Senhor está vendo. Afinal de contas, os olhos do Senhor são santos e não podem contemplar a iniquidade que esse povo vive nela. E depois de toda essa conversa, depois de todos esses questionamentos, Abacuque ele se dá conta de que não há nada a fazer, a não ser esperar a resposta de Deus, à súplica do profeta. Tudo aquilo que ele havia questionado, todos os seus questionamentos, suas queixas, suas indagações, diante de toda a cena e de todo o contexto que o profeta vivia ali, ele não tinha outra alternativa. Ele precisava esperar para ver qual seria a resposta de Deus. E o que o capítulo 2 vai nos mostrar, então, é que a justiça de Deus, que é o justo juiz, prevalecerá contra toda a impiedade e arrogância daqueles cuja confiança está depositada no seu próprio poder. Deus ele vai tratar com essas pessoas. Lembrando mais uma vez do que nós já vimos no livro do profeta Isaías em relação ao Império Assírio, que se gabava da sua força militar, do seu poderio e da sua crueldade em relação aos povos que eram subjugados por eles. Deus vai dizer, eles são instrumentos nas minhas mãos, para executar o meu juízo. Eles não fazem nada de acordo com a sua própria vontade ou pelas suas próprias forças, mas eu assobio, e essas nações vêm para executar a minha vontade. São instrumentos nas minhas mãos. Portanto, não há potência, não há capacidade ou não há qualquer condição em quem quer que seja, a não ser na execução da vontade de Deus em relação aos decretos eternos ou aquilo que ele já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Por isso, olhando para esse texto, nós podemos ver que talvez Abacuque tenha feito uma oração que mais tarde Jesus vai ensinar aos seus discípulos, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Diante de tudo aquilo que
eu pedi, diante de toda a realidade que o Senhor conhece, seja feita a tua vontade. Essa foi a postura, então, que o profeta adotou. Após os seus questionamentos, ele esperou atento àquilo que Deus responderia. E Deus respondeu. E nós vemos essa resposta descrita nos versos 2, 3 e 4 do capítulo 2, que nos dizem assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E é interessante que aqui, quando Deus fala com o profeta Abacuque, ele vai dizer: olha, isso que você está vendo é o que há de acontecer. Por mais que talvez você possa pensar que as coisas estejam demorando, elas vão acontecer. Por mais que você possa pensar que esteja tarde demais, essas coisas vão acontecer. Porque toda a vontade de Deus, ela se realiza no tempo oportuno, que é determinado pelo próprio Deus. E nós somos extremamente ansiosos. Nós temos dificuldade de esperar. Especialmente quando nós estamos aguardando algo que é certo que vai chegar, mas não está bem definido quando. Aí a impaciência se torna cada vez maior. E a nossa dificuldade de aguardarmos com paciência, ela se torna cada vez maior. Nós somos ansiosos, nós não sabemos esperar. Mas Deus responde a Abacuque, dizendo a ele: olha, escreve. Essa resposta foi apresentada ao profeta através da visão sobre algo que estava para se cumprir, sobre algo que haveria de acontecer ao povo, porque isso havia sido determinado por Deus. Por isso, Deus então determina que Abacuque grave essa visão, não somente para que ela fosse vista, mas para que ela ficasse registrada, para que houvesse por parte de todo mundo o conhecimento a respeito daquilo que Deus iria fazer no meio do seu povo, a forma como Deus agiria em relação aos pecados do seu povo e em relação ao povo que ele levantaria para executar o seu juízo no meio do seu povo. Esse registro era um registro extremamente importante, porque essa visão ela se cumpriria, era uma profecia. Era a descrição de algo que haveria de acontecer, porque havia sido determinado por Deus que isso aconteceria assim. Isso não iria falhar. Mesmo que parecesse demorar, não falharia. Assim como não tarda e nem falha tudo aquilo que Deus determinou desde antes da fundação do mundo. Todos os planos de Deus, eles hão de se concretizar. Tudo o que Deus determinou vai se cumprir. Parte disso já se cumpriu, mas ainda há algumas coisas que nós haveremos de ver. E a nossa esperança é que nós vejamos tudo até o fim. Mas talvez nós não vejamos tudo até o fim, porque nós não sabemos quando vai ser o fim. Nós sabemos que esse fim vem, porque isso está determinado nas Escrituras, porque isso foi determinado por Deus. Mas nós não sabemos quando isso há de acontecer. O fato é que as Escrituras elas nos revelam uma série de promessas e de situações que Deus determinou que se cumprissem e que de fato se cumpriram exatamente como Deus havia determinado. E quando nós olhamos para profecias acerca de coisas que já se cumpriram e estão registradas no Novo Testamento, nós vemos com que precisão essas coisas foram reveladas aos profetas na Antiguidade e como elas se cumpriram exatamente como elas foram profetizadas. E uma das profecias talvez mais emblemáticas nesse sentido, pelo menos para mim, é com relação ao sofrimento e à morte de Cristo, que foi profetizada por Isaías. Isaías profetiza sobre o sofrimento e a morte de Cristo com detalhes extremamente precisos, que quando da morte de Cristo se cumprem exatamente como o profeta descreveu no passado.
a respeito da forma como ele sofreria, a respeito das injúrias, das agressões físicas, morais que Cristo sofreria, a respeito da forma como ele seria levado à cruz e como as coisas se dariam até a sua morte. Portanto, essa visão que o profeta tem, Deus determina que ela seja registrada, e registrada de forma clara, para que até aquele que passasse correndo pudesse ver, contemplar e entender aquilo que estava descrito. Tudo o que Deus determinou vai se cumprir no tempo dele, da forma como ele quer, e não como nós gostaríamos que ocorresse ou que acontecesse. O decreto de Deus é eterno, e não há absolutamente nada que tenha sido estabelecido por Deus que não vá se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá, segundo o registro do livro de Números, no capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho de homem para que se arrependa, Deus é Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir, ou para se cumprir, da forma como Deus mesmo estabeleceu que ela se cumpriria. Portanto, esse é o motivo pelo qual Deus determina que Abacuque faça o registro de tudo aquilo que ele estava vendo. Porque ainda que parecesse tarde, ainda que parecesse demorar, tudo aquilo que foi mostrado ao profeta para que ele dissesse ao povo, seria cumprido exatamente como ele viu e exatamente como Deus determinou que acontecesse. Então, quando nós olhamos para o versículo 4 desse texto, nós vemos uma das declarações, ou uma das afirmações mais importantes ou mais impressionantes das Escrituras, que deixa ainda mais evidente a soberania de Deus e a incapacidade do homem de providenciar para si o que quer que seja. E essa afirmação é a seguinte: o justo viverá pela fé. É uma das afirmações mais impressionantes que nós lemos nas Escrituras. Ela é extremamente precisa ao mostrar para nós o quanto nós somos incapazes e qual é, ou quem é o Deus soberano que nos criou e a quem nós servimos. O justo viverá pela fé. Este é um versículo que vai mostrar para nós, então, irmãos, a distinção entre o soberbo e o justo. Porque o versículo começa dizendo o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O soberbo, ele não pode ser reto, pois a sua posição de orgulho, a sua autoconfiança, tudo isso vai tirar dele a possibilidade de encontrar uma justiça que esteja fora dele. A soberba, a autoconfiança, a capacidade que o arrogante, o soberbo pensa ter, o impede de ver alguma justiça que esteja fora dele. Qualquer justiça que ele consiga contemplar depende apenas dele mesmo ou daquilo que ele tem como conceito de justiça. Ele não consegue olhar fora dele qualquer justiça. Ele é a fonte da sua própria bondade. Dele vai emanar a sua justiça, dele vai emanar a sua bondade, dele vai emanar a sua retidão. Porque ele não consegue olhar fora dele e enxergar essas coisas em outra fonte, a não ser ele mesmo. Não é à toa que nós vemos pessoas que almejam o céu pelos seus próprios méritos. Não é à toa que nós vemos pessoas se declarando aptas a entrarem no reino de Deus por conta da sua bondade, por conta da sua lisura, por conta da sua moral ilibada. Não consegue ver fora de si mesmo qualquer justiça, qualquer bondade, porque isso vai emanar do seu próprio coração. E quando essas pessoas, elas
buscam ou entendem ser aptas ao céu por causa da bondade que há nelas, elas estão anulando por completo o sacrifício de Cristo na cruz. Elas anulam por completo aquilo que Cristo veio fazer em lugar do pecador, o sacrifício vicário, substitutivo, que proporciona a todo aquele que nele crê a vida eterna. Nós não temos como requerer esse direito por causa de nós mesmos. Mas isso nos é dado por meio do sacrifício de Cristo, que é o justo. E é por causa dele que nós somos justificados. Porque não há qualquer justiça em nós. Nós vemos nos capítulos anteriores, ou nos textos anteriores que nós lemos no livro de Abacuque, que uma das queixas dele é que o ímpio, ele torce a justiça, ele torce o direito. Por causa da sua impiedade, por causa da injustiça que há no seu coração. E essas pessoas, então, que pensam ser aptas a entrarem no reino de Deus por causa da sua própria justiça, estão relegando a segundo plano o sacrifício de Cristo. Não estão dando a devida importância àquilo que Cristo veio fazer em favor daqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo e pelos quais ele morreu. Por isso, essas pessoas não podem viver. Por isso, o soberbo não pode viver. Porque ele vai enfrentar a condenação e o juízo. E para Abacuque, o povo caldeu que viria para executar o juízo de Deus, continuariam prosperando. Contudo, a sua soberba seria também a sua ruína. Talvez Abacuque estivesse extremamente preocupado com essa situação, porque ele se queixou disso. Ele disse, como é que pode? Esse povo continua enriquecendo, esse povo continua crescendo, esse povo continua se tornando cada vez mais poderoso. Quando é que isso vai parar? Mas o que talvez Abacuque não tivesse se dado conta é de que a arrogância e a soberba do povo caldeu seria a sua própria ruína, porque eles confiavam em si mesmos e no poder que eles pensavam ter. Por outro lado, o justo, ou o justificado por Cristo, viverá, porque a sua confiança não está nele mesmo, ou nas suas capacidades, mas a sua confiança está em Cristo, que cumpriu toda a lei de Deus, sobre a qual repousa o verdadeiro conceito de justiça. Essa é a diferença. O soberbo, ele pensa que ele pode, ele pensa que ele tem condição, ele pensa que ele é capaz de promover ou de prover algo para si mesmo. Porque ele é soberbo. Ele só consegue olhar para si. E quando ele olha para si, ele vê em si algo que de fato não há nele. Mas o justo viverá pela fé. Porque ele sabe que não há nele qualquer condição de prover para si o que quer que seja. Mas a sua confiança está tão somente no sacrifício de Cristo que morreu na cruz, ou na soberania do Deus que criou e que governa todas as coisas segundo o conselho da sua boa vontade. Por isso, então, o soberbo não viverá, porque enfrentará condenação e juízo. Por outro lado, o justo viverá, porque ele não confia em si mesmo, mas ele confia naquilo que Cristo fez. E um comentarista falando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: a nação está profundamente consciente do fato de que este é um povo do pacto, obrigado por um juramento solene, com consequências de vida e morte centradas na lei solenemente ditada pelo Senhor da aliança. Tudo dependia da decisão legal do Deus da aliança. Era o dever do juiz terreno garantir que sua versão correspondesse à decisão já feita pelo Senhor do céu e da terra. Portanto, no contexto do Antigo Testamento, a justiça deveria ser considerada, antes de tudo, como um termo religioso mais que ético, que torna sua origem da esfera forense
e faz de sua habitação a lei de Deus. É na lei de Deus que reside toda a justiça. É na lei de Deus, é da lei de Deus que emana a verdadeira justiça. E é por isso que o soberbo não tem condições de entender isso, porque ele não consegue olhar para a lei de Deus e ver na lei de Deus justiça. Porque ele torce a justiça por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa da sua prepotência. Mas o justo, ele sabe que não há o que fazer por ele mesmo. E a sua vida, ela é vivida pela fé na soberania do Deus que ditou solenemente a lei a qual ele deveria estar submetido. E ele deve viver, então, de forma que essa lei seja, de fato, o seu guia, porque essa, sim, é a lei justa, porque foi ditada pelo justo juiz. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Paulo ele vai citar esse versículo quando ele fala aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Abra, por favor, a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. E Paulo vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho que Paulo menciona, ele trata como sendo o poder de Deus para a salvação. E quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que, de fato, aquele que vê em si mesmo qualquer condição de fazer algo por si mesmo, desconsidera esta declaração, essa verdade, desconsidera o próprio Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Portanto, quando eu penso que há qualquer outra coisa que eu possa fazer em meu favor para que eu seja salvo, eu estou abrindo mão dessa verdade. E essa seria a minha ruína, porque eu vou buscar onde não há salvação, a salvação. E mesmo achando que nós temos alguma condição, mesmo achando que nós somos capazes ou que nós podemos prover para nós mesmos o que quer que seja, a palavra de Deus vai dizer o contrário. E ela vai mostrar que nós somos incapazes, que nós somos imperfeitos, que nós somos impotentes diante de qualquer situação da vida. Mas Deus, por meio de Cristo, é quem pode providenciar tudo aquilo que de fato nós necessitamos. Essa verdade, ela é um marco na história da igreja, pois, à luz desse texto, Martinho Lutero ele teve a resposta que ele buscava para entender que a situação da igreja no seu tempo, no século XVI, estava em total desacordo com as Escrituras. A igreja havia abandonado a Bíblia. E quando ele se depara com esse texto, e ele lê que o justo viverá por fé, todos esses questionamentos que ele tinha a respeito da situação que a igreja vivia se tornam claros. E ele é então impulsionado a lutar contra a realidade da igreja do seu tempo, voltando os olhos para as Escrituras que haviam sido abandonadas por essa igreja. O justo viverá pela fé. Abacuque estava numa situação extremamente complicada. Ele vivia num contexto extremamente ruim. E isso o leva a fazer alguns questionamentos, como nós já vimos nas semanas anteriores. E é interessante que essa semana nós estávamos conversando sobre esses textos. E uma das coisas que nós mencionamos na conversa foi que, num primeiro momento, pode parecer que Abacuque esteja sendo extremamente arrogante ao dizer para Deus: Senhor,
Até quando isso vai continuar? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Porque o Senhor é santo. E os seus olhos não podem contemplar essas coisas sem que o Senhor tome alguma providência. Mas, na verdade, Abacuque não estava reivindicando de Deus a ação de Deus sobre aquela situação. Mas ele sabia que o Deus a quem ele estava se dirigindo era um Deus santo, que de fato não podia tolerar a iniquidade do seu povo. E a sua indagação é no sentido de tentar entender como é que Deus, olhando para aquela situação, não toma uma providência imediata em relação àquilo. Ele não estava questionando a Deus, mas ele não conseguia entender qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus e o que Deus estava pretendendo fazer diante daquela situação. Mas o soberbo não viverá. Ele não vai adiante. Porém, o justo viverá pela fé. E é então que Abacuque espera ouvir aquilo que Deus tinha para dizer em relação a todos os seus questionamentos e aquilo que inquietava o seu coração. E agora, olhando para os versos 5 e 6, nós vemos uma transição que vão trazer os detalhes da sentença que foi revelada ao profeta contra o povo caldeu, mostrando o cuidado de Deus com o seu povo, que mesmo diante da aflição, seria resgatado em tempo oportuno. Inicialmente, Abacuque pergunta, até quando, Senhor? E Deus diz a ele, olha, você está achando que a situação aí está ruim? Olha ao redor, porque as coisas vão piorar. Ainda vem um povo para executar o meu juízo sobre essa nação ímpia. Mas eu vou tratar com esse povo também, por causa da sua iniquidade e por causa da sua impiedade. E então, quando nós olhamos os versos seguintes, nós vamos ver os 5 ais que são proferidos aqui contra a nação caldeia. E o primeiro deles nós vemos nos versos 6 até o verso 8, que vão falar a respeito do saqueador, que é aquele que acumula o que não é seu. E para ele há uma punição prevista, e essa punição é a seguinte: assim como despojaste a muitos povos, os demais povos te despojarão a ti. Assim como despojaste a muitos povos, os demais povos despojarão a ti. Não pense que, acreditando na sua capacidade, acreditando no seu poder e acreditando na justiça que provém de você mesmo, as suas iniquidades, os seus pecados não serão tratados. Pelo contrário, eles serão tratados. Aquele que acumula o que não é seu será despojo para os outros povos. Verso 9 até o verso 11, nós vemos uma sentença contra o explorador, que é aquele que ajunta bens mal adquiridos. E para esse a punição é a seguinte: pecou contra a própria alma, por isso será envergonhado. Quando nós olhamos para o verso 10 e verso 11, nós vemos isso escrito aqui, dizendo o seguinte: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Vergonha por causa do pecado que cometeu contra a própria alma. Será envergonhado. Verso 12 ao verso 14, o violento, aquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Sua punição, seus esforços não terão valor algum, sendo desfeitos como fumaça. E aqui há uma referência à destruição da Babilônia que havia sido profetizada pelo profeta Jeremias, no capítulo 51, verso 58. Jeremias 51, 58, nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia
totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Serão destruídos, serão queimados no fogo. Edificaram a cidade com sangue, a fundamentaram com iniquidade. Por causa disso, serão desfeitos como fumaça. Versos 15 a 17, o depravador é aquele que embriaga o companheiro perversamente e o leva à depravação. Sua punição será desonrado publicamente, envergonhado e assombrado pelos crimes que cometeu. Versos 18 e 19, o idólatra confia em ídolos mudos. Sua punição ficará só e decepcionado. Não há quem por ele peleje ou quem o instrua, pois a sua segurança está em deuses mudos, sem fôlego nenhum, obras das suas próprias mãos. Deus, ele não tolera a soberba. Deus não tolera a arrogância. E Deus trata do pecado. Ele não permite que os nossos pecados fiquem impunes, mas ele trata do pecado. E para aqueles que são povo de Deus, o tratamento do pecado visa a restauração. Mas para aqueles que não são povo de Deus, o tratamento do pecado visa a condenação eterna. Serão destruídos, não viverão. Finalmente, o verso 20, ele traz o contraste entre a idolatria e a confiança no Deus Yahvé, que é a verdadeira fonte de revelação, de instrução e de socorro. E diante da majestade de Deus, não há argumentos. A única postura que se espera daqueles que se colocam diante dele é o silêncio. Não há como argumentar quando nós estamos na presença de Deus. Não há como nós questionarmos a Deus por causa daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Não há como nós colocarmos Deus contra a parede e dizermos o que Deus deve fazer. Mas, infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que têm vivido dessa forma, que tratam a Deus como se fosse o seu servo, o seu amuleto, ou alguém que estivesse à disposição para cumprir, ou para executar, ou para fazerem reais os seus caprichos, as suas vontades. Não há reverência diante de Deus. Não há reverência diante de Deus. As pessoas estão perdendo o temor. As pessoas estão perdendo a noção de quem é o Deus a quem elas têm dado ordens constantemente. Mas diante desse Deus, com quem Abacuque está conversando para tentar entender o que vai acontecer diante da situação do povo que esse Deus escolheu para si, mas que se afastou da lei desse Deus e da sua palavra, a única reação do profeta é o silêncio. Quando ele percebe que ele já falou demais, ele se cala e espera para ouvir a resposta que Deus tem para dar. Foi assim que ele agiu. Foi essa a postura que ele adotou. E essa era a única postura que ele poderia ter. E é essa a postura que qualquer de nós deve ter diante do Deus Yahvé, Criador e mantenedor de tudo aquilo que criou. O Deus que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Deus que governa o mundo. O Deus que dirige os astros. O Deus que se revela nas Escrituras. Não há, diante da majestade de Deus, outra reação, senão nos calarmos e ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Muitas vezes nós somos extremamente hábeis para questionar a Deus.
E eu disse isso aqui várias vezes e vou repetir mais uma vez. Quando você quiser saber por que é que Deus fez isso ou aquilo, a resposta que você precisa é: porque Ele é Deus. Deus não tem que nos dar satisfação. Deus não é alguém que nos deve alguma satisfação. Deus não tem que ficar se explicando para nós porque Ele fez isso ou aquilo, ou deixou de fazer isso ou aquilo. Mas há muitas pessoas que têm questionado a Deus. Há muitas pessoas que têm tratado a Deus como nós tratamos a nós mesmos, uns aos outros, sem qualquer temor do Deus que criou e mantém todas as coisas. Muitas vezes nós confiamos na nossa capacidade, nas nossas habilidades, e nos esquecemos quem nós somos: servos, sujeitos à vontade soberana do Senhor que nos criou e que nos chamou para sermos seus servos. Isso porque a nossa concepção sobre nós mesmos é totalmente equivocada. Nós pensamos muitas vezes ser aquilo que nós não somos. E por isso nós agimos muitas vezes como nós não deveríamos agir. Somos influenciados por uma série de pensamentos, por uma série de ideias, que mesmo contrariando as Escrituras, acabam nos seduzindo. Por exemplo, um filósofo suíço do período do Iluminismo, por volta do século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau, tem uma concepção muito interessante sobre o homem. Ele diz o seguinte: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ao contrário do que disse Rousseau, um outro pensador, este do primeiro século, chamado Paulo, citando o Salmo 14, verso 3, que diz que todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ele vai afirmar o seguinte: não há justo, nenhum sequer. Porque isso já havia sido dito pelo salmista muito tempo antes dele. E muito antes de Paulo, esse salmista, que era um rei chamado Davi, em um dos seus salmos, implorando pela misericórdia de Deus, ele faz a seguinte afirmação: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas nós preferimos ouvir que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Porque quando nós ouvimos que o homem nasce bom, isso coloca em nós algo de bom, que nunca houve em nós, que não existe. Por isso nós preferimos ouvir que o homem nasce bom. E se há algum problema com esse homem, isso aconteceu por causa do meio em que ele viveu. Ele foi corrompido ao longo da sua história. Mas as Escrituras dizem totalmente o contrário disso. Eu nasci em pecado, nasci na iniquidade, eu fui concebido em pecado. Já começou errado. Começou errado. Portanto, é totalmente incoerente, sendo eu alguém que conhece essa verdade, acreditar que pode ser que de fato o homem nasça bom, mas ele é corrompido ao longo da história. Isso é uma mentira. Mas é uma mentira que tem seduzido a muitos crentes, que pensam que de fato nós podemos fazer alguma coisa, que nós temos capacidades, que nós precisamos explorar o nosso potencial quando nós estamos tratando do serviço a Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Não há potencial em nós a não ser para cometer pecado. Além disso, nós somos totalmente debilitados. Se não for pela graça, pela misericórdia e pela ação de Deus em nós, não há nada que nós possamos fazer que de fato sirva à vontade de Deus na nossa vida. O homem não nasce bom. E Deus não tolera o perverso.
Deus não tolera a iniquidade. Deus não tolera a soberba. E é por causa disso que esse povo soberbo seria tratado com severidade por Deus. E é por isso que esse povo soberbo não viveria, porque confiava em si mesmo. E se nós nos prestarmos a confiarmos em nós mesmos, nós também vamos perecer. Porque Deus não tolera a soberba. E diante dessas realidades, a única postura que nós devemos adotar é de nos humilharmos diante da soberania de Deus. É de nos humilharmos diante do sacrifício de Cristo, que se fez homem e se entregou voluntariamente, porque Ele quis. Porque Ele quis. Nós cantávamos há um tempo: quero que valorize o que você tem. E a cada frase a gente pode fazer um questionamento. Nós temos o quê? E aí a sequência era a seguinte: você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ok. Afinal de contas, Deus nos amou e se entregou por meio de Cristo no nosso lugar. Mas aí essa música continuava dizendo o seguinte: você tem valor. Não, você não tem valor. Porque o Espírito Santo se move em você. E é claro que quando nós pensamos que Cristo se entregou por nós e nos deu do seu Espírito, há de fato um valor em nós. O problema é que essas coisas são ditas como se esse valor emanasse de nós mesmos. E porque eu acho que eu de fato tenho valor, eu começo a tratar a Deus da forma como Deus não pode ser tratado por quem quer que seja. O meu valor é Cristo. A minha dignidade é Cristo. A minha bondade é Cristo. E se você tirar Cristo, não há mais nada. A não ser uma criatura passível da ira e da condenação eterna. Porque não tem Cristo. Portanto, meus irmãos, qualquer valor que nós possamos pensar ter, ou qualquer condição que nós possamos pensar ter, ela precisa estar debaixo da presença de Cristo em nós e daquilo que Ele fez por nós. Qualquer conceito nosso que seja diferente disso é mentira. E se nós caminhamos olhando para essa realidade, pensando que de fato nós temos, nós somos ou nós podemos, nós estamos caminhando rumo ao inferno. Porque é só por meio de Cristo que nós somos colocados novamente na presença de Deus e temos o nosso relacionamento restaurado com Ele. E é só por causa do sacrifício de Cristo que nós temos acesso à vida eterna com Ele, por causa dEle. Você não é bom. Eu não sou bom. Ninguém é bom. Porque não há quem seja bom. Não há quem seja justo. Nenhum sequer. Porque todos pecaram. E todos pecaram significa que todos pecaram. Caso contrário, nós poderíamos ter aproveitado algum ser humano aí que não tivesse pecado. E talvez o sacrifício desse ser humano fosse suficiente, como é de fato o sacrifício de Cristo. Mas nesse caso, Cristo não precisaria ter se feito homem e se entregado voluntariamente para pagar o preço do pecado do homem, porque algum homem bom poderia ter feito isso. Mas é óbvio que isso não aconteceu e não poderia acontecer em momento nenhum da história.
Foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Cristo morreu. E diante de tudo isso, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver qual tem sido a nossa postura diante desse Deus soberano. Nós temos nos visto como pessoas capazes de servir a Deus? Nós somos visto, ou nós temos nos visto como pessoas que podem por si mesmas viver de forma que o nome de Deus seja glorificado através da vida que vivemos? Ou nós temos olhado para nós e de fato nos visto como nós realmente somos? Pobres, miseráveis, carentes da misericórdia de Deus, carentes do favor de Deus. Nós não podemos nos esquecer dessas verdades. Nós não podemos nos esquecer que Deus ele não suporta a iniquidade, Deus não suporta a soberba, Deus não suporta a nossa arrogância. Jesus, quando chama aqueles que o seguiram, ele diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se humilhe. Se humilhe. Jesus não chamou ninguém por causa das suas capacidades ou das suas habilidades naturais. De forma nenhuma. Mas aqueles a quem ele chamou, ele capacitou para que o servissem como ele queria ser servido. Da mesma forma isso acontece conosco. Deus não nos chama por causa disso ou daquilo que há em nós. Ele nos chama porque Ele quer. E Ele nos capacita para servi-lo como Ele quer ser servido. Por isso, então, nós podemos olhar para esse texto e ver que, de fato, a impiedade que havia no meio daquele povo seria castigada. Nós podemos ver que Deus não deixaria impunes aqueles homens ímpios, cruéis, arrogantes, cheios de si mesmos. E ele trataria com esse povo de modo que a sua justiça fosse executada sobre esse povo. E talvez nós precisamos olhar para a nossa realidade e mudar a forma como nós temos vivido, mudar a forma como nós temos reagido diante das realidades da nossa vida, entendendo que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós possamos vir a ser, depende tão somente da vontade de Deus sobre nós. E talvez nós precisemos parar de acreditar mais em nós mesmos, mas confiarmos tão somente na vontade de Deus e naquilo que Ele tem preparado para todos nós, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.